Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Bom, queria começar o culto de hoje com uma oração. Pai, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado porque o Senhor é bom. O Senhor nos deu essa oportunidade de estarmos aqui no Teu nome para estudar um pouco mais da Tua palavra, Deus. Nos ajuda, abençoe, meu Pai, cada vida que está ouvindo, que está assistindo esse culto, e que o Senhor se faça presente nas nossas vidas, Deus. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, meu Pai. Nos cobre com o Teu precioso sangue e nos ajuda, Deus, a ter uma vida plena no Senhor. Nos capacita agora nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje, a mensagem de hoje eu queria falar um pouco sobre discipulado. Só que antes de chegar nisso, né, precisava dar uma introduçãozinha sobre como é que eu cheguei nisso, né? E eu ando bastante preocupado com os rumos da nossa igreja. Deixa eu ajeitar. Ah, agora sim. Eu ando meio preocupado com os rumos da nossa igreja, sabe? Eu acredito que a gente tem esfriado, né, de certa forma, e isso tem sido bem prejudicial, né? Porque a pandemia, assim, já faz mais de 2 anos e a gente ainda está tentando lidar, né, tentando voltar a caminhar, né? E acaba esfriando mesmo, né, na fé. Tanto que agora em março a gente vai ter, né, um dia de consagração na igreja, né? E se você sentir também, né, que você tá frio assim na fé e precisa voltar para os caminhos do Senhor, precisa dar um gás aí, né? Vamos lá para a gente passar uma manhã orando lá na igreja. E vai ser em março, dia 1º de março, das 7 até meio-dia. Mas vamos lá então, né? Essa semana, né, semana passada, eu fui confrontado, né, a respeito das minhas crenças, sabe? Porque as pessoas chegam e falam, não, mas você tá errado nisso, né? Isso aí, sua opinião não pode ser coisa boa, assim, né? Isso aí tem que deixar as pessoas fazerem o que elas quiserem, né? Serem livres para decidirem o que elas quiserem. E eu pensei, né, e falei, poxa, né, tem uma analogia boa, né? Imagina que eu construo uma máquina, certo? E faço um manual de instruções. Como é que ela funciona, o que tem que fazer, o que não fazer. E dentre essas coisas eu coloco alguns EPIs, né, alguns equipamentos de proteção. Sei lá, uma luva anti-choque, né, e uma bota de borracha, né, uma botina de borracha. Só que um dia você está operando essa máquina que eu criei e você decide ir na pressa e fala, não, eu não vou usar nada disso, eu não preciso. E você coloca a mão na máquina e você leva um choque que você perde 2 braços, né? E a partir daí você não consegue fazer mais nada sozinho, né? Você não consegue mais tomar banho sozinho, você não consegue mais ir no banheiro sozinho, você não consegue mais colocar roupa sozinho, né? Você fica privado de muitas coisas, né? Fora o sofrimento também, né? Da dor que você sentiu e sente durante um tempo ainda, né? Se isso acontecesse, a culpa seria minha, que criei a máquina, ou seria sua, que não seguiu o manual de instruções? Acho que é meio óbvio que a culpa é de quem não segue o manual de instruções. E assim também a Bíblia. A Bíblia é nosso manual de instruções. Então o que a Bíblia diz que é certo, é certo. O que a Bíblia diz que é errado, né? E... Mas as pessoas acabam teimando e não obedecendo o que está na Bíblia. Por causa disso, acabam colhendo consequências. É como se levasse o choque da máquina, entendeu? É uma coisa em que a pessoa tem que acabar lidando com isso pelo resto da vida, né? E às vezes essa consequência é pior, né? É além da morte, né? É para a eternidade, né? Mas para respaldar isso, eu queria ler uma passagem, né, que está em Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Então, assim, a Bíblia é a lei do Senhor, né? E que fala que feliz é aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite, né? E segue o que está aqui. Então, beleza, né? A gente já sabe que a Bíblia é um manual de instruções e que a gente precisa seguir a Bíblia. Mas a gente tem um modelo na Bíblia. O nosso maior modelo da Bíblia é Jesus. Por isso que nós somos chamados de cristãos, né? Aqueles que seguem a Cristo. Então a gente tem um grande modelo na Bíblia que é descrito aqui em 4 livros que falam pontos de vista diferentes da vida de Jesus.
Mas o que a gente pode tirar, né, da vida de Jesus? Imagina se você tivesse naquela época, né? Pô, você andou com Deus, né? Assim, Jesus era Deus, então você andou com o cara durante 3 anos, né? Dormiu do lado de Deus, acordou do lado de Deus durante 3 anos intensos, né? E Jesus, né? A história de Jesus nos deixa um grande exemplo, né? Que é a vida dele. Ficou redundante isso, né? Mas eu acho que eu não vou cortar isso não, vai ser mesmo para a mensagem. Então, assim, Jesus, ele tinha dois ministérios. Tinha o ministério público e o ministério particular. No ministério público, Jesus ele curava as pessoas, Jesus ele expulsava demônios, Jesus multiplicava alimento, ressuscitava morto. Isso era o ministério público de Jesus. Mas Jesus tinha um outro ministério, que era o ministério particular. Nesse ministério particular, uma das coisas que ele mais fazia era orar. Então, no ministério particular de Jesus, ele orava, ele estava em comunhão com o Pai. E a outra coisa que Jesus fazia era discipular. E isso é uma coisa bem interessante, né? Porque imagina, assim, se você fosse Deus e quisesse espalhar sua mensagem para o mundo, né? Deus poderia ter mandado Jesus nos dias de hoje. Então, Jesus, sei lá, ia ter um canal no YouTube e ia espalhar a mensagem dele por aqui, né? Com um alcance gigantesco, né? Ou algum tempo atrás, né? Podia ter vindo na época da televisão. Então, Jesus ele iria ser um grande galã, né? Não sei, uma pessoa que bem famosa e tudo mais. Ou poderia até sido antes, né? Sei lá, Jesus poderia ter sido um escritor dos tempos antigos lá, né? Tal. Mas não, Jesus não escolheu nada disso. Deus escolheu mandar Jesus naquela época. E Jesus utilizou um método bem, né? Diferente, assim, né? Que é o discipulado. E isso é válido até os dias de hoje. Porque Jesus ele deixou uma ordem, que está em Mateus, na grande comissão aqui, Mateus 28, versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Por que Jesus escolheu o discipulado? Jesus escolheu o discipulado porque isso é uma multiplicação, sabe? Então, beleza, ele foi lá e discipulou 12. Um não deu certo, mas os outros 11 foram e convertem, sei lá, discipulam mais dois. E assim vai multiplicando, entendeu? E é um crescimento saudável, é um crescimento em que as pessoas crescem espiritualmente também. Por isso que é um modelo tão importante assim, né? Tão eficiente e eficaz, né? E só que tem um negócio meio diferente aqui, né? Jesus ele não pediu para a gente ir e fazer discípulo. Jesus ordenou. Então é o próprio Deus ordenando cada um de nós a sairmos e fazermos discípulos. Então, assim, é uma coisa bem, né? É uma ordem de Deus. Isso dá um senso de urgência maior ainda, né? Só que eu não estou pedindo aqui para que cada membro da igreja pegue e faça 50 discípulos, ou 12, né? Sei lá. Não, a gente não precisa sair nessa sangria. É melhor ter um momento de qualidade, né, com as pessoas. E eu acredito que, no meu caso, assim, eu me saio muito melhor quando eu lido pessoalmente. Em vez de grandes grupos, né, ou pequenos grupos, eu acredito que eu consigo focar mais nos problemas, né, e nas dificuldades da pessoa se for conversando individualmente, né? E só que antes de da gente falar sobre discipular, primeiro a gente tem que saber, né, o que é um discípulo, né? Assim, o que a gente precisa ser discípulo antes de discipular. Porque é a mesma coisa, né? Não tem nenhum médico cirurgião que opera sem ter muita experiência antes, né? Ou advogado que não tenha estudado tanto e não tenha passado na prova da OAB, né? Então, assim, da mesma forma, a gente não pode discipular sem ter o nosso caráter transformado. Porque o nosso caráter é muito mais importante do que nossas habilidades, né?
nossas proezas, né, tudo mais. E a gente tem, né, um exemplo disso que é o fruto do Espírito, né, que é bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, e todas aquelas coisas, né. Só que para a gente ser um discípulo e ter nosso caráter transformado, a gente precisa de 4 coisas. Primeiro é obediência, submissão, amor e oração. Essas 4 coisas têm que estar bem enraizadas no nosso coração, né? E só depois que a gente tiver essas 4 coisas, a gente vai poder sair e fazer discípulos, né? Então, assim, primeiro eu desafio a igreja, né? Desafio cada um que está assistindo esse vídeo a pensar nisso, né? Será que eu tenho meu caráter transformado e estou mais parecido com Cristo, né? E nesse processo, né? Será que eu já não posso começar a procurar pessoas que aceitem um discipulado para caminhar com elas, para estar juntos, conversando sobre os problemas dela, para estar crescendo espiritualmente, alimentando essas pessoas espiritualmente? É algo que é uma ordem de Jesus e acredito que a gente tem que começar a pensar nisso, sabe? Para que a gente tenha um crescimento saudável. Não só da igreja, mas de cristãos mesmo, né? De pessoas que seguem a Cristo. E era essa a mensagem que eu queria trazer hoje, fazer uma oração e quem sabe em alguma próxima mensagem gravada eu explano um pouco mais sobre o discipulado em si, né? Porque primeiro eu falei sobre o nosso caráter, né? E depois partiria para o discipulado, mas isso fica para a próxima. Né? Então vamos orar. Pai, muito obrigado por cada pessoa que está assistindo esse vídeo, meu Pai, essa mensagem. Que o Senhor venha tocar nos nossos corações, meu Pai, que a gente possa ter nosso caráter moldado, meu Pai, como o caráter de Cristo mesmo, Jesus. Nos ajuda, meu Pai, nos capacita, Deus, a sermos filhos melhores, a sermos discípulos melhores, Deus, para que a gente possa espalhar esse Teu amor, Senhor, para todas as pessoas, Jesus. Esteja nos guardando, meu Pai, nos protegendo. Abençoe cada um aqui, Jesus. Fortalece, meu Pai. Em Teu nome eu oro, em nome de Jesus. Amém. Então, Deus abençoe a todos.